Boa noite a todos, Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Jesus e paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Jesus, João, capítulo 14, versículo 27. A paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. A paz do Espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade. A segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso divino mestre. Lares humanos negaram-lhe o berço, mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria. Herodes perseguiu-lhe, desapiedado, a infância terra. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu tranquilo a imposição das circunstâncias. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se feliz em barcas pobres da Galiléia, amando e servindo os necessitados e doentes, recebia a cada passo os golpes da astúcia de letrados e casuístas de seu tempo. Contudo, jamais deixou por isso de exercer imperturbável o ministério do amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação. Mas voltou da morte aureolado de paz sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Recorda, assim, o exemplo do benfeitor excelso e não procure segurança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. A paz do mundo quase sempre é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres a se dissociarem na inércia. Mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno em permanente ascensão. Todos nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, serenar as nossas mentes, para receber todo o amparo, toda a proteção que estamos sentindo agora, nesse momento, nessa casa de oração. Que Deus Pai Todo-Poderoso possa nos auxiliar nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades, que possamos seguir sempre em frente, sempre rumo à nossa melhoria espiritual. Queremos também pedir aos benfeitores amigos, ao mentor espiritual da nossa casa, que esteja conosco nessa noite, serenando as nossas mentes, os nossos corações, nos ajudando e nos protegendo. Queremos pedir a essa espiritualidade amiga e benfeitora que doa o nosso coração, que a sua mensagem possa chegar até nós. Queremos também pedir aos benfeitores amigos que estejam conosco e que nos auxiliem nas nossas dificuldades. E com a permissão de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora, nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje.
prazer que a gente recebe nosso amigo Beto Gomes, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Vocês estão tudo bem? Tá bom. Meus amigos, então a gente gostaria de começar agradecendo a oportunidade em que nós podemos estudar sobre o Evangelho de Jesus com as chaves de interpretação da doutrina espírita, né? Nós estávamos até agora decidindo qual de duas palestras ia fazer. E eu estava ali pensando, eu não vou contar isso, mas vamos começar para vocês, eu vou contar esse segredo. E aí vem esse texto, Pensamento de Vida, vai falar de Jesus e a paz. E aí direciona para nós que qual uma das coisas que nos afasta da paz? O medo. Uma das principais coisas é o medo. E eu gostaria de começar perguntando para vocês, qual é a circunstância, coisa pior que poderia acontecer na sua vida? Perder um parente? Um filho? A mãe? Um amigo? O emprego? Os bens, de forma geral? Uma tempestade, levar a casa embora, o carro? Qual que seria o maior dos medos? Reflita aí com você mesmo. Talvez você pense em tantos medos, né? E talvez não parou para pensar sobre esse principal. Terceira Guerra Mundial? O fim do mundo, conforme a gente conhece? Qual é o medo? Qual é o seu maior medo? Ou quais são? Talvez você tenha 2, 3, 4 que fica aí mais ou menos equiparado, né? Jesus vai falar duas frases no mesmo capítulo de Mateus que vai trazer o direcionamento da nossa reflexão. Não temais, vírgula, eu seguirei convosco. A gente acredita nisso? Lá no fundo, será? A gente fala muito, né, que acredita em Deus. Uma das coisas, hoje a minha maior atividade profissional é ser Uber. E eu escuto muito todos os dias, as pessoas não têm Deus no coração. As pessoas deveriam ter mais Deus no coração. As coisas acontecem no dia a dia porque... E quem está falando, será que tem Deus no coração? Eu sempre me questiono isso, eu não posso falar isso para a pessoa, porque vai ficar chateado. Porque nós elegemos na nossa mente, no decorrer da história humana e até hoje, vários deuses, no plural. E a gente evoca esses deuses no dia a dia sem o perceber. Mas é revelado por Jesus e reexplicado de forma bem explícita na doutrina espírita de que Deus nós estamos falando. E eu acho que a maioria das vezes nós fazemos uma certa confusão. E a gente precisa ir para trás para poder entender qual é esse Deus do coração que a gente precisava ter, mas que geralmente a gente evoca outro, devido ao que a gente chama, palavra difícil, né? Atavismo milenar, heranças antigas. Atavismo é que a gente foi condicionado tanto tempo a acreditar de um jeito que é difícil de tirar esse jeito. Quando eu digo o mundo hoje está perdido, infelizmente eu estou evocando deuses antigos, sem perceber. Vocês sabiam disso? Entendi. Nós vamos explicar. Se a gente for em Provérbios, está escrito assim: somente o tolo vai dizer, dias passados foram melhores do que hoje, porque o sábio não diria isso. Aproximadamente 700 anos antes de Jesus. Nós vamos ver Heródoto, em Odisseia, dizer que a raça de ouro era muito melhor que a raça de prata, que era muito melhor da raça de bronze, vindos anteriores. Nós vamos ver filósofos antigos dizer que meia-idade é quando a gente para de criticar os mais velhos e passa a criticar os mais novos. Aproximadamente 500 anos antes de Jesus. Ou seja,
desde que o ser humano passou a refletir a respeito de como as coisas funcionam, ele acredita que o tempo passado era melhor do que o tempo que ele está vivendo. Sempre. Se você pegar o livro do Machado de Assis, vai ter alguma coisa parecida. E assim por diante, em todos os tempos. É um equívoco da nossa parte olhar isso, porque nós olhamos para o passado com a lente que a gente deseja. Então vai ter dia que a gente vai estar numa nostalgia, uma saudade, e vai falar, nossa, tal época era tão bom. E a gente vai direcionar somente aquilo, ignorando todo o restante. É isso que nós estamos querendo dizer. E no passado distante, quais deuses eram evocados, quais eram os principais em todos os povos? Deus da guerra, Deus do mar, mas tem um que se destaca e ele raramente é estudado por nós. Provavelmente, o que a gente chama de Yahvé, Jeová e Javé, vem de uma casa de deuses, dos deuses mesopotâmios. E ele era, o que significava, era o mesmo parecido de Baal. Vai ficar fácil de entender agora mesmo. Parece complicado, mas vai ficar fácil de entender. O que esses deuses tinham em comum? O mesmo que a gente conhece, por exemplo, de Zeus. É o deus do trovão e da tempestade. E por que ele era evocado e ele era muitas vezes considerado o mais importante? Imagine que você está naquele povo que gostava de uma guerra, né? Eu não sei se a gente ainda gosta, tá? Mas aquele povo com certeza gostava bastante. E imagina que você está numa guerra e vem uma tempestade, o raio cai em cima dos seus inimigos. Você já fica assim, nossa, são menos para me preocupar. Só que depois da tempestade vem a chuva. E com a chuva vem o quê? Alimento. Então ele era ao mesmo tempo um guerreiro que trazia vida. Então ele era extremamente celebrado. A gente vai lembrar que Moisés, antes de receber a Torá, há uma tempestade com ventos, raios, trovões e fogo. E a gente vai ver com Jesus que no Pentecostes há fogo, vento e línguas. Então a gente vai perceber que para esse povo, um Deus que traz pelo menos uma boa parte de medo, pavor, é importante. É fundamental. A gente vai ver várias vezes o texto, fala assim, aquele que teme a Deus, o temor de Deus faz com que seguem melhor. Ou seja, é uma lente comum nossa, mas é um grande equívoco. E Jesus vem quebrar isso nessa passagem, esse temor, esse medo. Porque quando ele fala isso, Jesus então é crucificado. E ele, no momento em que ele está no sepulcro, as mulheres na madrugada vão lá, seja para visitar o corpo, seja para terminar os rituais da época, porque há divergência de opiniões sobre isso, e a pedra está removida. E aí chega e vê um anjo, segundo o evangelista, 2 anjos, segundo o outro, e diz que quem você procura dentre os mortos? Ele não disse que iria ressuscitar, reviver, está vivo novamente? E então ele aparece, segundo João, para Maria Madalena, e diz, ó mulher, não me detenhas, não temais, não tenha medo. E aí acontece um monte de coisa, vai lá, anuncia para os discípulos, para os seus irmãos, que eu estou vivo, que está tudo bem, vá até a Galileia, porque eu vou aparecer lá com todos, segundo o Evangelho de Mateus. E na Galileia, quando ele aparece, ele dá algum monte de ensinamentos e termina dizendo, eu seguirei convosco, se guardar as coisas que eu tenho dito. É uma condição? Não, não é uma condição. É uma reafirmação.
E se guardardes, é no coração, é na prática, não é na palavra. Então, juntando as duas peças. Por que ainda o medo é tão presente nas nossas vidas? Porque ele é um ótimo mecanismo, e isso precisa ser dito, de manipulação. Porque se você tem medo de alguma coisa, é mais fácil de manipular. Não é assim que a gente faz com criança? Cuidado com o saco. O velho de saco te pega, te leva. Ou se você for na rua, vai passar aquele lá, vai... Então, a gente tende a imaginar que o medo controla de alguma maneira e dá um controle positivo. Então, falar que Deus castiga é uma ótima forma de controlar, mesmo que a doutrina espírita nos revela que Ele não castiga. Percebe? No entanto, a gente acaba modificando esse castigo em outras formas, sem perceber, devido a essas heranças antigas. A gente vê uma pessoa sem braço e pensa assim: o que será que essa pessoa fez na vida passada para merecer isso? Estou pensando em castigo. Pensamento equivocado. A doutrina espírita não ensina assim. A pessoa vem sem braço, de forma educativa, aprender uma circunstância para evoluir e se melhorar. Tem diferença? No sentido de não é um castigo? Percebe a diferença? Se não ficou claro, vamos em outro. Se você pega, não lembre-se, criança, uma arma e dá um tiro contra a própria cabeça, na outra reencarnação você vem com um cérebro defeituoso, não é por castigo, é uma consequência natural daquilo que aconteceu com a parte psico-espiritual sua. Você traz pela memória. Não é castigo, é consequência natural. Percebe a diferença? Mas o que é que a gente pensa? Não, isso veio porque ele fez tal coisa, ele mereceu passar por aquilo. A nossa forma de interpretar a lei de causa e efeito, ela ainda lembra e evoca muito castigo. E esse é um equívoco da nossa parte. E aí a gente precisa fundamentar o que a gente está falando. Porque senão talvez tenha um monte de gente pensando assim: não, mas a doutrina espírita ensina assim. Pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, resposta do apóstolo Paulo, que leva o nome da casa. O que é, em verdade, o pecado? O pecado é um falso movimento da alma que, acreditando fazer alguma coisa em benefício, ao contrário, faz em malefício. A dor é uma sucessão de coisas que acontecem para fazer com que retorne ao caminho planejado. A expiação, então, é esse conjunto de dores que funciona como aquele pau com choque que dá no boi. Para ele estar indo para um lado e você quer que leve para o outro, para ele não se ferir, não se machucar no transporte. Pelo menos na época da codificação se usava muito esse tipo de transporte, hoje um pouco menos. Então a gente vai perceber que quando ressignificamos a palavra castigo, pecado, expiação, dor, quando ressignifica, nos outros livros essas palavras aparecem. E aí a gente precisava ler elas ressignificadas. Essa é a nossa dificuldade. Então quando a gente vai lá para o livro Céu e Inferno, fala assim: não, mas então, o Espírito Fulano de Tal falou de castigo. Então, mas está falando de castigo no sentido que Paulo explicou. Não é no sentido que a gente entende. Essa é a nossa dificuldade. Evangelho segundo o Espiritismo, de capa a capa, os Espíritos vão falar castigo, dor, expiação, etc. Reinterpretando conforme o apóstolo Paulo explica no Livro dos Espíritos. E isso é difícil para nós. Porque realmente é mais fácil falar: é bom ter medo. E o medo, ele tem uma função biológica, que a gente já falou aqui num outro momento, mas nós estamos falando de ansiedade. A função biológica do medo é quando eu entro em contato
com um perigo iminente, eu preciso tomar uma ação mais rápida possível para me conservar vivo. Encontro uma onça, ou eu enfrento ela, ou eu vou correr dela. Esse é o objetivo biológico do medo. Agora, se eu começo a ter medos psicológicos, toda postagem ou toda reportagem que eu vejo me causa medo e pavor, quais onças eu vou atacar? Normalmente aquele que a gente diz que ama, né? Está ao redor dos nossos parentes. A gente acaba maltratando eles por medo de uma onça imaginária, sem o perceber, sem se dar conta disso. Então, quando Jesus volta e diz não temais, eles tinham todos os motivos para ter medo. Aquelas pessoas estavam vendo um espírito. Isso naquele tempo dava muito medo. Hoje em dia não. Eu sei que todo mundo está aqui e não tem medo de espírito. Se vão aparecer aqui agora, ninguém vai ficar com medo. Ninguém vai ficar. Então percebe quando ele fala não temais, ele tinha motivo de dizer? Até hoje. Eu lembro uma circunstância uma vez que eu estava em casa, de repente apareceu uma pessoa e eu jurava que eu estava sozinho em casa. Tinha certeza, eu não escutei o portão abrir. De repente que eu entrei, a primeira frase foi assim: nossa, eu não estou pronto para ver espírito. Mas não era espírito não, era uma pessoa. Isso tem uns anos, uns bons anos. Isso é para a gente perceber que, por que a gente tem medo de espírito? Por que a gente tem medo de animais de grande porte? Percebe que quando a gente reflete sobre isso é porque algumas circunstâncias aconteceram para nos trazer medo. Pega o cinema, principalmente o que a gente mais consome, né? O cinema dos Estados Unidos. Filme Reencarnação, você pensa, vai ser um filme ótimo. É um filme de terror, gente. Os outros, filme de terror. Sexto sentido, filme de terror. Toda vez que vai falar de espírito, é terror. Não é pouco não, é muito terror. Nos filmes o espírito é capaz de fazer atrocidades. A gente morre de medo. Quando alguém que não é espírita chega uma pessoa e fala assim: não, eu sou espírita, eu sou cruz credo. Medo. Eu não sou espírita de berço, me tornei espírita depois de adulto. Eu nunca falei cruz credo, mas a mente falou antes de eu ir no centro espírita a primeira vez. E a primeira vez você vai assim, né? O que será que vai acontecer? E de repente, na hora que você percebe como é, você fala: não é possível. É só isso. A gente está até um pouquinho decepcionado, achando que aconteceu alguma coisa mais agitada. Significa que boa parte do medo é ignorância no real sentido da palavra, desconhecimento. Ao conhecer o que a gente ignora, a gente passa a ter pelo menos menos medo. E dentro dessa passagem, Jesus vai falar sobre confiança. Eu seguirei convosco, que é o grande cerne da nossa reflexão. Nós realmente acreditamos nisso? Porque quando a gente olha o jornal, seja qual for, de qual emissora for, dá lá qualquer notícia ruim, a gente pensa: é o fim do mundo. A Terceira Guerra Mundial, estão dizendo que vai acontecer desde o dia depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. Isso tem o quê? Desde 45 para cá? 80 anos? 81 anos. Mais de 80 anos que a gente está falando de Terceira Guerra Mundial. E qualquer bomba que cai em qualquer lugar, a gente fala: agora vai. A gente está na expectativa de acontecer. Significa que essa confiança real
ainda falta algo para nós, esse eu seguirei convosco. Imagina se a gente pensasse assim, tá, mesmo se acontecer, eu sei que o Cristo está comigo. O melhor que pode acontecer é o que vai acontecer. Isso traria no mínimo serenidade. Mas não é o que a gente pensa. Mas a gente ora para não acontecer, né? A gente ora para não acontecer, a gente espera que não aconteça. Porque está dentro das nossas escolhas humanas. Domingo agora, a avó da minha esposa enterrou o terceiro filho. Ela teve 4. Com 64 anos, ele tinha esquizofrenia desde os 18. Então eles cuidaram, a avó e o vô, 85 e 84 anos, por quase 50 anos desse homem adulto. Tal como, ora como uma criança, que precisa de todos os cuidados, ora como uma pessoa extremamente violenta dentro de casa, que tem que afastar com um certo medo do que ele pode fazer. Eu não sei se todos têm conhecimento, mas uma pessoa em grande crise esquizofrênica, talvez, pode vir a matar uma pessoa. Há 3, 4 meses atrás, inclusive se não me engano, Rio de Janeiro, São Paulo, matou o pai numa crise, ou mãe. Então, eles cuidam esse tempo todo. Mas, já tinham tido essa separação momentânea de outros 2 filhos. Um há 30 anos atrás, outro há 17 anos atrás. E outro agora no domingo último. A gente pensa assim, essas pessoas com essa dor tão grande no peito devem estar prostradas, devem ter ficado assim, de uma maneira irreversível. Pediu para pessoas fazer oração, pediu para pessoas cantar, são todo mundo espírito. Pediu para pessoas cantar, para falar, foi quase palestras e seminário ao mesmo tempo, as pessoas estavam ali, se consolando, se cuidando. Na hora que falou assim, não é agora, vamos colocar a tampa do caixão, a mãe levantou, colocou a mão no filho e disse assim, Pai, Deus, eu estou te devolvendo o empréstimo que você me deu. Espero ter feito o meu melhor. E fechou. Vocês acham que alguém lembra da oração, das músicas que cantou, do que alguém falou lá? Uma pessoa, uma mãe, para dizer uma coisa dessa, depois de tantas circunstâncias, e 3 filhos já terem desencarnado, ela precisa ter muita confiança. Naquele dia a gente juntou, né, os netos, sobrinhos, o único filho que ficou, e vamos para lá, e vamos comprar algumas coisas para comer, para não deixar ela cozinhar, para não deixar ela descansar, no domingo. Na segunda-feira, de manhã, com as coisas que a gente tinha comprado, tomou o café da manhã, na hora do almoço, a primeira coisa que ela fez, fazer uma comidinha para vocês comerem. E fez a comida. Eu sei que vocês adoram a comida da avó. Está triste e está chorosa ainda? Tá. Ela ainda está. Mas com uma confiança tão grande, um sorriso, uma forma de viver, que olha para a gente e nos constrange. Como diz o apóstolo Paulo também, o amor de Deus nos constrange. E quando Ele manifesta nas suas criaturas, nos constrange mais ainda. Você fala, nossa, como é que é capaz de tanto? Por que Deus permite que essas pessoas estão ao nosso redor? Para ver se a gente confia um pouco mais. Porque também, ao mesmo tempo, existem pessoas aos nossos lados que estão com a unha encravada e acham que isso é o fim do mundo. Estão com pequenos problemas e não conseguem olhar um passo adiante. Talvez essa pessoa até seja a gente mesmo, né? Porque tem dia que a gente que a gente não se aguenta. Não, ela vai dar amor de não. Por quê? Porque está frio demais, porque está chovendo. Enfim, a gente tem várias circunstâncias. E aí vem uma pessoa e demonstra que é possível algo mais. Essas circunstâncias são para a gente fortalecer a nossa fé. E a gente trouxe um exemplo próximo
Porque a gente dá alguns exemplos muito grandiosos e fica assim, mas está distante demais, é uma pessoa muito evoluída. Não é não, gente. São pessoas como a gente. Então, assim, com uma percepção de mundo e de Deus diferente da nossa. É só isso. É uma percepção, é um olhar. E é uma convicção de se manter firme no ideal. Conta-se que um dia, uma mãe entrou na casa da prece, quase na hora do Chico começar a reunião, Chico Xavier, em Uberaba, dizendo: Chico, eu perdi toda a minha família em um acidente, meu marido e meus 3 filhos. O que você tem para me dizer? Ele levantou o braço e chorou por 10 minutos. Ele não disse nenhuma palavra. Dá para dizer alguma coisa para ele? Perigoso você estragar o momento. Demonstrando que muitas vezes, se não todas as vezes, os nossos atos estão à frente das nossas palavras. E eles vão significar muito para quem está ao redor. Vão direcionar, vão auxiliar. Quando Jesus então diz: se guardardes o que tenho dito, em algumas traduções, os meus mandamentos, seguirei convosco, toda vez que passar a dificuldade, você vai ir lá visitar seu coração e falar: mas Jesus falou sobre isso. Aí ele está aqui com a gente. Se eu não guardo, o que eu vou fazer agora desesperadamente? Não sei, não tem direção nenhuma, não me lembro, não recordo. Será que alguém falou sobre isso? Será que alguém passou sobre isso? Então, guardar os mandamentos não é uma lei, é o que foi dito e o que foi feito no coração. Nossa, nessa circunstância, Jesus agiu de tal maneira, Jesus agiria de tal maneira, e isso me fortalece. Não é me cobra, senão eu vou para o outro lado. Se me cobrar de forma pejorativa, eu vou para o outro lado, eu corro outro risco. É lembrança da confiança, da fé, que Jesus está comigo, então eu vou passar por mais essa turbulência. Porque quando a gente olha para trás, 5, 10, 20 anos atrás, você vai lembrar de alguma situação, se você pensar bem, que você pensava assim: ixi, dessa eu não passo. E talvez já passou 5 pior, e não se deu conta. Se você não passou, alguém próximo de você passou e você estava ali do lado, sem saber o que falar, mas eu estava ali, auxiliando de alguma forma, nem que seja atrapalhando, porque atrapalhar às vezes não precisa atrapalhar, mas você estava ali, renovando essa fé e essa confiança em algo maior. A doutrina espírita vem revelar para nós sobre aquela história do Deus que eu estava falando, vem fazendo igual um funil para pensar a respeito do tema. Que o Deus revelado por Jesus e revelado na doutrina espírita, ele é, capítulo 6, Cristo Consolador. Acima dos incrédulos reina uma verdade soberana, o Deus bom, o grande Deus que faz germinar a planta e ergue as ondas. Percebe que a gente estava falando sobre a gente olhar as notícias e pensar: o mundo está danado? Eu penso isso, eu não estou pensando no Deus bom. Segundo o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, Jesus era o Cristo há 5 bilhões de anos atrás. Eu estou arredondando, 4,5, 4,6. Há uma discussão científica com o James Webb, se é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então vamos arredondar, 5 bilhões de anos atrás. Ele era um espírito puro crístico, porque ele estava na formação do planeta Terra. Certo? Daí? Quando um homem chegou até Jesus e disse assim: bom mestre,
Ele interrompeu e falou: bom, por que ele chama de bom? Bom somente Deus o é, mas mestre dizeis bem. Por que ele disse isso? Eles já vão comparar com a gente, ele é bom pra caramba. Por que ele diz isso? Se Jesus era há 5 bilhões de anos atrás bom, quanto tempo tem que Deus é bom? Algum dia a gente vai ser tão bom quanto Deus? Percebe por que ele diz somente Deus é bom? Porque Deus sempre foi bom. Ou como diz aquele ditado que está até no filme dele, Deus não está morto, filme gospel norte-americano. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Já pensou se a gente tivesse essa confiança? Sem alienação, mas confiança. Porque não são todas as circunstâncias que acontecem com a assinatura de Deus. Isso também é um equívoco nosso interpretativo, né? Porque como somos inteligências, seres inteligências da criação, segundo a doutrina espírita, nós fazemos escolhas. E quando fazemos más escolhas, trazem consequências ruins para nós e para quem está ao nosso redor. No entanto, Deus aproveita dessas circunstâncias para que nós tenhamos a melhor experiência para a nossa evolução. E aí está a grande dificuldade nossa: extrair essa experiência. Porque geralmente a gente foca no que é ruim. A gente vê uma reportagem de São Paulo e diz: 100 celulares foram roubados. Aí a gente chega em casa, no trabalho, em algum lugar, e fala: cuidado, as pessoas estão roubando muito celular. Aí você fala: mas onde você viu isso? No jornal ontem. O jornal era da onde? São Paulo. Então é em São Paulo, né? Não é em Uberlândia. Percebe o que a gente faz? E como é? Em Uberlândia foram 10. Ainda é muito, não deveria ser nenhum, mas é diferente de 100. Isso é o não alienar. Mas é ter claro quais dados chegam até nós, o que é real e o que é fantasioso, o que é exagerado. Porque o exagerado vai nos causar mais medo do que o necessário. Porque o medo nos conserva. O excesso de medo nos leva à doença. A descrença, a incredulidade. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de consumir conteúdos de todas as religiões e das antirreligiões. E os conteúdos que têm bombado bastante nos últimos meses, desde o ano passado, é conteúdos de ateus. Porque ateu é uma pessoa extremamente inteligente. Os argumentos deles são realmente muito bons. São extraordinários. E quando você depara com aqueles argumentos, se a sua fé não está fortalecida, você balança. Agora, quando está fortalecida, você fala: nossa, se eu conseguisse explicar em palavra o que eu sinto, a experiência que eu já tive, nossa, isso é tão bom. Isso a gente às vezes não consegue colocar em palavras. Por isso, muitas vezes, vai pegar todas as obras do André Luiz, chamada, pela febre no mundo espiritual, e ver exemplo e falar assim: como posso dizer numa linguagem para vocês entenderem? Nossa, como eu posso explicar? No livro dos Espíritos, vez ou outra, explicam para também. A linguagem humana é muito pobre para explicar algumas coisas. E a gente fica assim: não pode ser. Para olhar sobre o amor. Você diz assim: eu amo meu pet. Você diz: eu amo o bolo de chocolate. E você diz: eu amo minha mãe. Você ama os três do mesmo jeito? Não ama. Você consegue explicar para a pessoa que tanto a mais ou a menos você ama essas três coisas? Não consegue. Mas você percebe a diferença dentro de você. É assim com todos os nossos sentimentos. Imagina com as coisas que a gente ainda não compreende do mundo espiritual. Significa que existe um tanto que a gente vai compreender e um monte que nós vamos ser surpreendidos. E o apóstolo Paulo também vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus
tem preparado para os seus eleitos. E eleitos aqui não é quem vai ser salvo, conforme se entende por aí. É aquele que está se elevando vibracionalmente, está pronto e preparado para receber aquilo. Que essa é a grande diferença do que a gente chama de evolução e que o Kardec vai chamar de progresso. Quem evolui se prepara para novas lições, coisa que quando chega para nós a gente nem entende, sabe nem do que está falando. Conta-se que o Chico Xavier, certa vez, pediu para ver um pouquinho mais. Ele fez o que muitas pessoas chamam de viagem astral. Eu sei que algumas pessoas não gostam do termo, mas ele saiu do corpo. Desdobramento. E aí ele começou a sair do planeta Terra, saiu do nosso sistema solar, saiu da Via Láctea. Aí quando ele foi vendo outros, ele falou: nossa, eu posso voltar e tomar uma xícara de café? Ou seja, eu posso voltar para aquilo que eu consigo compreender, porque isso aqui eu já não estou conseguindo compreender. Entender. O próprio apóstolo Paulo, é explicado isso Paulo em Estevão, mas o próprio apóstolo Paulo vai falar assim: eu conheço um homem, não sei se na carne ou no espírito, foi elevado ao terceiro céu e viu coisas que não podem ser ditas ou descritas. Porque falta elementos para serem explicados, mas que para nós fazem sentido. Como isso pode acontecer? Então, para que a gente amenize, faça com que tenha menos efeito o medo em nós. Como que a gente pode adquirir ao mesmo tempo mais confiança? Não tem outro recurso. É aquele famoso que a gente bate muito na tecla: autoconhecimento. Compreender e entender como você funciona nas circunstâncias. E se o resultado não foi legal, você fala assim: pera, por que não foi tão legal? Deixa eu me entender mais. Por que isso me trouxe tanto medo? Por que isso me trouxe pavor? Por que isso me fez duvidar da minha própria fé? E encontrar o seu caminho, porque não é uma receita do bolo. 5 minutos, meu Deus, está no terceiro passo. E aí a gente tem um exemplo de uma passagem que é uma passagem de Jesus, mas ela tem muitos símbolos que funciona quase como uma parábola, apesar de ser uma passagem. É Jesus acalma as tempestades. Ah, por isso você começou a falar dos deuses da tempestade, exatamente. Então Jesus está no barco, fala que quer atravessar de um lado para o outro, está no barco, adormece. E os discípulos estão ali na frente, começa uma grande tempestade, com muitos ventos, raios, e o barco quase vira. E eles vão lá, acordam Jesus, falam: Jesus, acorda, não vê que perecemos? E aí ele fala assim: ô raça incrédula, até quando estarei convosco? E aí ele levanta os braços: cala-te ou acalma-te, e a tempestade cessa. Essa é a passagem. O que está escrito e o que precisa ser entendido. O barco é você, somos nós. O barco é o símbolo do homem encarnado na terra. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. A água é o símbolo da encarnação. E o barco é o nosso corpo passando por isso. Há momentos que o mar está calmo, né? Tudo bem, está tudo fluindo. Há momentos que você fala: na água, se a canoa não virar, olhei lá e chego lá. E vai aquela tempestade que você fala: não, ixi, não vai. O Cristo dormindo é o nosso Cristo interno. A gente vai ali desacreditando, desanimando, acreditando em tudo que vê por aí, ouve por aí, e desacreditando das promessas do Cristo. E ele está ali dormindo. Aí de repente você para e fala: opa, pera, deixa eu acordar esse Cristo interno. Aí ele acorda e fala: calma, fica tranquilo.
As coisas estão acontecendo ao redor para o seu aprendizado. Fica tranquilo. A lição é: o que você está aprendendo com isso? Quais lições você tira disso? Essa é a lição. Aí as coisas acalmam. A tempestade, ó, passa. Mesmo que ao redor para um monte de gente ainda está uma tempestade. Para você ficou, opa, acho que eu estou começando a entender o meu redor aqui. Por que as coisas estão acontecendo? Olha, isso aqui então aconteceu para que eu me preparasse para aquilo. Não acontece isso na vida de vocês? Na minha acontece muito. Acontece uma coisa que eu penso assim que ia ser muito ruim, mas eu aprendo com aquela coisa. Aos trancos e barrancos. Aí vem uma coisa assim que, não, você fala, nossa, aquilo lá me preparou para isso. Se não fosse aquilo, eu não daria conta daquilo. Quantas vezes nós já pensamos em desistir? Desistir das pessoas que estão ao nosso redor, desistir do tipo de vida que a gente vive, ir para outro país, se pudesse, para outro planeta, ou como a gente diz muito em Minas Gerais, sumir no mundo. E aí de repente as coisas mudam, uma coisa transforma, algo acontece e estamos ali, mais firme do que nunca. E alguém ainda chega do lado e fala assim: nossa, sua vida é boa, né? Fácil, tranquilíssima, relax. Ou alguém chega e fala assim: como você dá conta? Aí você diz: eu também não sei. Eu não sei te explicar, mas Jesus tem alguma coisa a ver com isso. Ou como tem nas redes sociais uma frase que eu gosto muito: acontece uma coisa comigo, eu viro para o céu e digo: oh Deus, eu sei que foi você. É isso. Se a gente tivesse essa confiança, a gente iria entender que quando Jesus fala assim: até quando estarei convosco? É uma pergunta consciente para até quando eu necessitar do seu cuidado e consolo. Porque quando for assim, eu seguirei convosco até a consumação dos séculos, ou das eras, ou o tempo que for necessário, a gente poder andar com as suas pernas. Fez sentido para todo mundo? Muito obrigado. Uma boa noite. Jesus abençoe. Muito obrigada a você. Foi muito bom uma palestra, a gente aprendeu muito. Obrigado. Agora você vai contar. Então vamos agora agradecer a Jesus por tantas lições, por tantos ensinamentos. Agradecer pelo dia de hoje, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa abençoada, ouvindo essa palestra, tentando compreender melhor as coisas, tentando compreender melhor os acontecimentos, que tenhamos força e coragem para sempre ser para frente, para não desistir, para não desanimar de nada, que tudo que a gente possa compreender, tudo o que acontece tem sentido, e que esse sentido nos vai fazer muito mais fortes do que o dia de hoje. Que a gente possa sair daqui levando esses ensinamentos, levando essas boas vibrações que estamos sentindo para os nossos lares, para os nossos familiares que estão na nossa vida. Queremos, Senhor,